Semana passada o Alan deu uma aula pra gente na limpeza e na manutenção do Weber 450 Mini Progressivo, um carburador fantástico que equipa o motor da Marajó Duele. Não instalei o carburador ainda porque a gente tem um problema inicial do carro, que era o servo-freio furado. Felizmente o Hélio esteve aqui, ele conseguiu um substituto aí para o nosso servo-freio, e agora é só a gente fazer a troca. Por mais que eu tenha feito serviços de freio, por mais que eu goste de freios, e vejam bem que eu não mexi só com Fusca, eu tive muitos Opalas, eu tive Saveiro, eu tive uma série de carros, meu irmão mesmo teve 2 Chevettes, fora os carros que a minha mãe sempre teve aí. Nunca a gente teve um problema no servo-freio. E, incrivelmente, essa é a primeira vez que eu vou ter que fazer a troca de um servo-freio por defeito. Eu já tive que fazer alguma desmontagem, alguma coisa assim, mas era normalmente alguma coisa relacionada à parte de pintura ou alguma coisa assim. Essa vai ser a primeira vez que eu vou de fato fazer a troca. Não sei se eu tive sorte, não sei se foi uma exceção, mas eu acredito que é muito difícil essa peça apresentar um problema. Particularmente, eu imagino que esse daqui acabou ressecando pelo tempo que ele ficou parado, a borracha talvez tenha ficado endurecida, porque dentro da estrutura do servo-freio a gente tem nada mais do que um diafragma de borracha, que quando você pisa no freio, você libera, abre uma válvula, ele libera essa mangueira aqui, pode mostrar, Bianca, tá ligado direto no coletor de admissão. Normalmente, quando você vai frear, você estava acelerando e você tirou o pé do acelerador para frear. Então o vácuo que você tem no coletor de admissão é o maior possível nessa situação. Tá? E no momento que você pisa no freio, além de você acionar o pistão aqui do cilindro mestre, você libera uma válvula pneumática que faz com que o vácuo consiga preencher não, né? Porque é um vácuo, ele consiga retirar todo o ar dessa câmara aqui, e ele ajuda, pela pressão negativa que ele exerce no diafragma, ele ajuda a fazer uma força para atuar no cilindro mestre. Tonela, vou colocar um no meu Fusca então para melhorar. Não adianta nada, porque o cilindro mestre que é usado num servo-freio é muito diferente de um cilindro mestre projetado para que você não use o servo-freio. Por exemplo, a Kombi da Bianca tem um freio bastante bom, vamos dizer assim, não é um disco nas 4 rodas nem nada, mas ele freia muito bem, por sinal. O pedal não é muito duro, e simplesmente porque o diâmetro das peças é muito bem dimensionado. Aqui o que acontece, você acaba tendo um diâmetro maior do acionamento do cilindro mestre do que se fosse sem a assistência ali, sem o servo. E por quê? Porque quando você aumenta o diâmetro aqui, você acaba diminuindo o curso do pedal. Se você diminui o diâmetro, mantendo o diâmetro dos pistões na roda, você acaba aumentando o curso do pedal na frenagem, você tem um freio mais, como é que eu posso dizer, mais progressivo, mais modulável, mas acaba passando para o motorista uma sensação, ainda que sem fundamento, de insegurança, tá? Porque se você tem um curso muito grande do pedal de freio, você começou a frear aqui e você sente ele gradualmente aumentando a pressão do freio, você acaba se sentindo inseguro. O servo-freio, além de facilitar, vamos dizer, você não tem que fazer força na frenagem, você quase avisa com o pé que você quer que o carro pare, e ele para, você perde um pouco dessa progressão, tá? Se você está um pouco assustado, vamos dizer, numa frenagem de emergência, você acaba travando as rodas, o que não é bom, tá? É preferível você, teoricamente, manter o sangue frio e colocar o máximo de pressão possível, mas sem travar as rodas. Mas ao mesmo tempo o curso do pedal é mínimo, é menos de 1 centímetro ali. Então isso te passa muita segurança, além do esforço que você está fazendo no pedal ser bem menor do que se você não tivesse esse tipo de assistência. Então a gente está com a peça substituta aqui na minha mão. É uma peça reformada, remanufaturada, recondicionada, restaurada, como você preferir chamar, tá? Mas simplesmente
pelo modelo e pelo ano do carro, foi o que a gente conseguiu localizar. Tá? Então ele vem sem o cilindro mestre aqui, e como eu já tinha comentado, o espaço aqui é mínimo para que a gente consiga fazer uma intervenção. Então o que eu vou fazer? Nunca troquei o servo de um Chevette. Então eu vou observar a peça da mesma forma que você deve fazer se você for fazer um reparo desse. Perceber que aqui existe uma rosca, tá? Que você vai precisar soltar provavelmente da alavanca do pedal lá embaixo do painel, e eu acredito que isso daí não vai ter como a Bianca mostrar. A gente tem 3 prisioneiros aqui que eu imagino que eu vou ter que soltar as porcas que prendem o atual ali, para que a gente consiga deslocar ele um pouquinho para frente, tá? Só que junto com ele vai vir todo o cilindro mestre. Então, como eu vou apostar que eu vou ter que tirar o cilindro mestre daí, eu vou soltar esse suporte frontal aqui do cilindro mestre, vou soltar todas as tubulações hidráulicas para que eu consiga fazer o serviço da melhor forma possível. Bom, já soltei a mangueira do vácuo aqui. Na verdade eu não soltei a mangueira, eu soltei inclusive o pequeno acoplamento, porque o servo novo veio sem. Então muito cuidado aqui para não quebrar essa pecinha de plástico, porque da mesma forma que o servo, eu acho que ela não é tão fácil de ser localizada. Vou começar, tá? Não tenho muita certeza do que eu estou fazendo, confesso, mas eu vou começar afrouxando essas 2 porcas que fixam o cilindro mestre no servo, para ver o que acontece. Olha, o cilindro mestre está solto, mas eu percebo que os caninhos da tubulação de freio, eles estão impedindo naturalmente qualquer movimento. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que soltar a tubulação do freio. Na verdade a gente tem aqui um cilindro duplo, a gente tem a tubulação do freio dianteiro, e ali a gente tem a do freio traseiro. E aqui a gente tem um sangrador, tá? Para conseguir a pressão mais rápida no momento que você está montando aí o cilindro mestre, sangrando o próprio cilindro. Naturalmente você vai ter um pequeno vazamento. Aqui eu coloquei um pano, mas embaixo do carro a gente tem uma bacia para coletar um eventual fluido que possa vazar. Teoricamente não é para vazar, é para dar uma pingada aqui quando a gente soltar, porque ninguém está acionando o cilindro mestre, tá? Então o fluido vai ficar preso aqui em cima. Um detalhe, tem basicamente 3 sistemas de freio para a maioria dos modelos do carro: a Varga, o ATE e o Bendix, tá? E normalmente as peças são fisicamente um pouco diferentes, ainda que cumpram a mesma função. Então quando você tem um cilindro mestre Bendix, você precisa de um servo do modelo da Bendix. E assim por diante, um Varga, cilindro mestre Varga, um servo da Varga. Prontinho, o cilindro mestre já foi retirado. Agora a gente vai ter um acesso muito melhor ali para tirar o servo freio. Você está chocado com a quantidade de sujeira aqui? Bem-vindo ao mundo real. Isso daqui é um serviço mecânico de verdade, onde você vai cruzar várias vezes por dia com fluidos e com graxas. Agora com uma chave sextavada de 11 milímetros eu consigo soltar as 4 porcas que fixam o servo aqui no cavalete dele. Lembrando que vai ter o eixo, que também ele tem que ser desrosqueado lá dentro. Eu vou soltar a última porca para que a gente possa soltar o eixo que vai ali no pedal. Eu já entrei ali embaixo, observei. Tem uma porca e uma... na verdade uma contraporca, né, no eixo. E a gente vai... Eu vou soltar aqui porque no momento que eu começar voltar o eixo ali, além do pedal ir na direção do motorista, provavelmente o servo ele vai tentar vir para frente. Então eu vou dar o espaço que ele precisa para que eu consiga soltar com mais facilidade. Estou movimentando aqui, eu não estou encontrando espaço físico para conseguir deslocar. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou apelar. Eu não queria soltar o coletor, não quero soltar o coletor ainda. Então eu vou soltar esse suporte, que é muito mais fácil. São 2 porcas ali por dentro, para ver se com o suporte solto eu consigo manobrar
e para tirar o servo daí. Certamente hoje é nosso dia de sorte, porque tirando esse suporte aqui a gente conseguiu deslocar todo o conjunto. Espero que eu consiga fazer o caminho inverso no momento da montagem. E aqui a gente já percebe um problema. Ó, o pino, apesar dele encaixar no outro eixo, nesse eixo aqui que é quando você pressiona o pedal, ele está solto provavelmente do diafragma. Tá? Então isso daqui é a prova de que ele já está condenado. Olha o novo, o recondicionado que veio. Ele está justinho, você puxa, ele não vem, ó. Tá bem diferente. Então eu acredito que agora é só a gente fazer a montagem na ordem inversa. Aqui eu vou usar a porca que estava travando o eixo lá nos pedais, praticamente como uma referência de posição. Eu vou tentar dar o mesmo número de voltas que ela está nesse eixo no outro, para eu ter mais ou menos o ponto ideal ali do pedal. Bom, aproveitando que agora a gente vai reinstalar o cilindro mestre original, não custa nada você dar uma lavada no reservatório de fluido. Dei uma limpada aqui nas guarnições também e no copinho. Naturalmente a gente não vai invadir nada aqui, não vai desmontar, não vai ficar fuçando nada no cilindro mestre, porque a gente tem que apostar que ele tá bom, tá? E se ele apresentar um problema no momento do teste ou alguma coisa assim, não tem muito o que fazer, é trocar ele como um todo. Completei o reservatório do fluido, pelo menos para a gente poder dar a partida daqui a pouco quando eu colocar o carburador e a gente vê como é que está o freio. Carburador instalado, troquei as mangueiras, estamos usando Ballflex aqui, troquei o filtro de combustível também e agora eu vou tentar dar a partida. Claro, provavelmente ele está completamente sem freios, mas agora que a gente já está com essa parte instalada no carro, a gente não vai andar de imediato. O objetivo agora é fazer o motor funcionar bem e fazer alguns ajustes preliminares aí no carburador. O motor tá frio ainda, a gente não tocou no parafuso da mistura, do jeito que o Alan deixou o carburador aqui, eu instalei. Tá, o objetivo agora é esperar o motor esquentar um pouquinho, mas mais do que isso, normalmente quando ele estava frio a gente pisava no pedal do freio, ele morria imediatamente. Eu vou entrar lá, Bianca, continua mostrando que eu vou dar umas pisadas no freio, vamos ver o que acontece. Vou bombeando o pedal e não altera mais a marcha lenta. Claro que eu não sangrei, eu simplesmente tirei o cilindro mestre, completei agora com fluido, então a gente tem 2 ou 3 centímetros de pedal ali. Não é a prioridade agora, não é a preocupação. O que a gente vai fazer é esperar o motor esquentar, dar uma ajustada no parafuso da mistura, para poder dar uma volta, e aí a gente vai fazer a avaliação do resultado do carburador e de quanto a gente está sem freio ainda. Bom, o motor mudou completamente, tá? Valeu todas as regulagens que a gente fez, deu para perceber uma grande diferença. É o que eu estava comentando com o Hélio. Grande diferença foi a parte da ignição, lembrando que a gente não tinha, apesar de estar próximo do ponto ali ideal, a gente não tinha mexido no platinado. O Hot Spark trouxe um funcionamento bem mais
estável para o motor. A regulagem de válvulas fez com que ele vibrasse menos, e agora com o carburador dual a gente percebe que chegou no ajuste praticamente perfeito. Infelizmente eu não posso ficar acelerando, porque como eu tinha comentado, a gente tá com o pedal, ó, lá embaixo, por conta de tudo que a gente fez aí no servo freio e no cilindro mestre. Então agora a gente vai voltar para casa para poder fazer uma sangria completa aí nesse chevetinho, nessa Marajó. Bom, a gente pegou o carro logo cedo, vou levar lá pro Seik trocar os pneus, mas só no primeiro quarteirão a gente já percebeu que o freio ficou muito próximo, ó, do perfeito. Você tá só encostando o pé no pedal sem esforço nenhum, o carro não tem alteração na rotação, e mais importante do que isso, coisa que ele não fazia antes também, ele tá freando perfeitamente em linha reta. Então eu acredito que para uma primeira abordagem, vamos dizer assim, no freio, o que a gente fez aí é mais do que suficiente. Agora é uma questão do Hélio andar, colocar uma certa quilometragem aí para ver se os componentes aí que a gente não trocou, por exemplo, o cilindro mestre ou as próprias pinças aí que não tiveram o reparo trocado, se elas vão apresentar algum problema. De qualquer forma, quando você começa um diagnóstico igual a gente, que percebemos um problema no cilindro mestre, resolvemos no servo freio, resolvemos, e agora a gente, se tiver alguma coisa, vai ser no cilindro mestre, nos flexíveis, ou nas pinças ou cilindros da roda traseira, fica muito mais fácil você, com histórico, manter o sistema de freios em perfeito funcionamento. Uma delícia andar com o chevetinho na estrada. Aparentemente todo o ruído anormal que a gente ouve, o ronco, ele vem mesmo do câmbio. E eu vou pedir, quando eu chegar lá, eu vou pedir para o Seik, se possível, trocar o óleo de câmbio, para a gente garantir aí que quando o Hélio for voltar para casa dele, ele vai estar com o câmbio bem lubrificado. Prontinho, a gente acabou de pegar o carro lá no Seik, 4 pneus novos, 4 pneus trocados, faixinha branca, Zé frisinhando a Marajó do Hélio, e além da troca dos pneus e do balanceamento e do alinhamento, o Seik conferiu o óleo do câmbio, que na verdade a proposta era que ele trocasse direto. No momento que ele tirou o bujão ali de abastecimento, já estava repleto de óleo, e o óleo aparentemente novinho. Então não foi trocado o óleo, e o Seik andou com o carro. O Seik tem muito mais experiência do que eu na busca de barulhos, e ele isolou, ele praticamente restringiu todo o barulho, todo o ronco que o carro faz quando está rodando, a caixa de câmbio. Isolou praticamente, absolveu o diferencial e o motor. Ele acredita que todo o problema, todo o ruído, todo o ronco está vindo da caixa de câmbio. Bom, isso infelizmente a gente não consegue verificar agora, mas eu acredito que o Hélio ele pode continuar rodando assim praticamente indefinidamente. E a verdade é que depois que a gente tirou o carro de lá, o volante, apesar de estar um pouquinho torto quando o carro chegou aqui, ele está bem alinhado agora, e mais do que isso, está muito mais firme na estrada, no trajeto de volta aí que a gente percebeu. Além disso, a gente está com a grande vantagem do cilindro mestre, do servo freio não está mais com vazamento de vácuo, então você não tem mais aquele sintoma de falta de freio ou de freio pesado.
volante perfeitamente alinhado. Ele estava um pouquinho para o lado dessa forma quando a gente recebeu o carro. E mais do que isso, o alinhamento tornou essa Marajó mais macia do que nunca. Tenho certeza que o alinhamento aliado à regulagem que o Alan fez no carburador e os pneus novos vão fazer toda a diferença aí, e certamente o Hélio vai se surpreender com o resultado. Agora sim ele tem um carro no qual ele pode fazer pequenas viagens se ele quiser. Bom, infelizmente a gente não tem somente boas notícias, e a notícia triste é que o Hélio amanhã cedo vai vir buscar essa Marajó, que foi um carro fantástico da gente mexer, uma mecânica muito simples, praticamente uma escola para quem quiser aprender a mecânica, um motor muito acessível, tanto quanto do Opala, uma mecânica bastante simples e um carro bastante resistente aí de uma forma geral. Então eu agradeço o Hélio pela oportunidade maravilhosa da gente apresentar não somente um Chevette, mas uma derivação mais do que desejável, aí uma Marajó, tá? Que está em estado extraordinário. E agradeço o Alan pela força que ele deu aí pra gente no momento da limpeza e da regulagem do carburador, que certamente é um modelo muito interessante de ser regulado e eventualmente até de ser modificado para quem busca uma melhor performance. Muito obrigado a vocês que assistem os nossos vídeos, e esperamos que vocês tenham gostado, e até a próxima série.